Meu caro Nuno Trindade Guzmão, minha cara Luísa Maria Aldim, meu caro Miguel Dias, eu peço-lhes que, enfim, compreendam que nos três, cumprimento todos os empossados, que são muitos, como aqui vimos, e que bom que assim é, num partido que, bem se vê, continua a ter muita gente que não desiste nem desarma. Queria cumprimentar os representantes do PSD, da Aliança, do MPT e do PPM. A vossa presença honra-nos muito. Muito obrigado. Meu caro João Gonçalves Pereira e Diogo Moura, enfim, referir-vos é, para além do mais, uma razão de evidente justiça. Este partido não pode esquecer que foi com um e outro, como presidentes da Distrital de Lisboa e da Conselhia de Lisboa, que, do lado da Assunção Cristas, e com tantos que estão nesta sala, trouxemos para o partido aquela que foi a nossa maior vitória autárquica. Nós não esquecemos. Mas mais relevante é percebermos que, se assim foi, continuam aqui. E continuando aqui, espero bem, possamos para o futuro repetir esta e outras vitórias. Meu caro João, Presidente da FTDC, Isabel Galriça Neto, uma valente mulher que nos representa, liderando o grupo municipal do CDS em Lisboa e que, devo dizer, é alguém que é reconhecida na rua por muito mais do que o partido. E nisso que traz para o partido muito, precisamente por aquilo que é. Isabel, bem-ajas, muito obrigado nós, por tudo que não é pouco. Meu caro Francisco Camacho, ter-te aqui é a garantia do CDS que se renova e do CDS que se renova com muita qualidade. Quando assim sucede, independentemente de todos os ciclos, nós sabemos que no dia seguinte alguém cá estará para manter este barco a navegar. Muito obrigado pelas tuas palavras e pelo teu apoio. Meus amigos e minhas amigas, se as eleições de janeiro foram, digamos assim, que não foram famosas para o CDS, eu devo dizer que a vitória do PS foi uma tragédia para Portugal. E se pensarmos bem, tudo o que mereça registro, só mesmo pelos piores motivos. Nós temos um governo de parentes que soma casos a negócios e em 10 meses apenas, já substituiu 10 governantes, alguns deles em áreas que são áreas de Estado cruciais. Bastaram 10 meses para mostrar um governo que parece que tem muito mais tempo de vida, mesmo somando os anos que precederam desde 2015 até hoje. Mas um governo que, mesmo nesses anos, para ter a mão da extrema-esquerda, permitiu-se aquilo que um partido que é socialista e que sempre foi fronteira a essa esquerda mais extrema, nunca fez. Estatizou empresas, apocou quase tudo o que fosse privado ou não controlasse, da saúde à educação. Quis dividir-nos enquanto sociedade que qualquer governo deveria querer coesa. Um governo que permitiu tancos, que falhou clamorosamente no combate aos incêndios em 2017 e depois patrocinou golas anti-fogo que, afinal, é o que parece, ardiam. Um governo que recusou o candidato a procurador europeu, que era o melhor classificado, o que para um partido como o nosso, que defende a meritocracia, não é coisa pouca, para escolher alguém que certamente teve por mais próximo, que atacou o CEF, condenando muitos extraordinários agentes pelas falhas que todos condenamos, mas de alguns muito poucos apenas. Um governo que quer agora os gabinetes da Interpol
e da Europol sob dependência de um secretário-geral do SIS que tem estatuto de secretário de Estado e está, por seu lado, sob dependência do Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que a tentativa de controlar a justiça neste PS não é de hoje, é de há muito tempo. E devo dizer que, perigosamente, o Dr. António Costa já conseguiu muito mais do que outros que se esforçaram de forma, eu diria, mais evidente. Isso só nos pode preocupar, porque em causa está a violação do princípio da separação de poderes e do Estado de Direito. E eu sou eurodeputado e tantas vezes escuto dos socialistas portugueses aquilo que é dito e o dedo que é apontado à Hungria, o dedo que é apontado à Polónia, porque tem governos de direita, mas esquecendo o que se passa em Malta, o que se passou na Roménia e já agora aquilo que se passa em Portugal. Porque em Portugal viola-se o Estado de Direito. Pelo menos em Bruxelas está-se atento, por muito que cá isso passe muito despercebido. Este é o governo da União Europeia que menos auxílios concede às pequenas e médias empresas, que por acaso são quem paga a maior parte dos impostos e cria empregos em Portugal, enquanto desperdiça milhões de um PRR que, se está mal desenhado, tem sido ainda pior executado. Tenham noção disto. Passou 1/3 do tempo da execução do PRR. Só 6% dos mais de 16 mil milhões de euros, que são fundamentais para este país, estão executados. Às empresas privadas chegou uma quantia absolutamente ridícula, até agora, de cerca de 100 mil euros. Só para terem um termo de comparação, em Espanha, 44,6% de um valor de mais de 69 mil milhões de euros do Espanha Puede, que é o programa equivalente ao PRR, já estão executados. Vejam porque é que Espanha cresce e Portugal se vai afundando no ranking dos países menos competitivos. Para este governo, e eu devo dizer que isto é simplesmente imperdoável, ter sucesso na vida é pecado. E os impostos são o castigo que tem à mão. Isto é também exatamente o contrário de tudo aquilo que o CDS defende. Porque, enquanto tributa como se não houvesse amanhã, este governo reduz o rendimento disponível das famílias, exclui muitas pessoas da classe média, que transfere para níveis insuportáveis de quase pobreza e retira toda a competitividade às empresas. Neste país, 16% dos portugueses pagam 80% dos impostos sobre o trabalho e 1/3 da população paga os restantes 20%. Todos eles vergastados por fatias insuportáveis de IRS, IVA, IMI, IUC, ISP e todos os demais impostos que a delirante e criativa imaginação do fisco feito legislador consegue encontrar e que, devo dizer, há muito que em Portugal, sempre pela mão dos socialistas, transforma aquilo que nós defendemos, que é justiça fiscal, naquilo que temos, que é uma perfeita extorsão tributária. Já agora outro número, e a propósito, e para que se tenha noção, enquanto o Governo suga o esforço dos outros, porque os impostos são parcelas do nosso esforço. É bom que se tenha consciência disso. Quando há portugueses que trabalham janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, e tudo o que entregam é entregue ao Estado, há 6 meses, e há quem trabalhe 6 meses e entregue todo o resultado desse seu trabalho ao Estado, como quem trabalhe menos meses, mas entregue o resultado desse trabalho ao Estado, aquilo que está a entregar não são só quantias financeiras traduzidas em impostos, são parcelas do nosso esforço. São pessoas que se levantam de manhã, são pessoas que têm que alimentar os filhos, são pessoas que têm que pagar a renda de casa, são pessoas que passam todas as dificuldades. E aquilo que ganham é entregue a um Estado que nem sequer lhes agradece esse esforço. Isso é simplesmente insuportável.
Neste momento, 4,4 milhões de portugueses vivem no limiar da pobreza. E esta é uma marca d'água de uma governação falhada, ponto final, parágrafo. Este é um governo que, enquanto isto sucede, quando a nossa economia é uma economia de guerra, já arrecadou mais de 7 mil milhões de euros até agosto. O Paulo Núncio corrigir-me-á no número exato, que já será maior, que podia devolver às famílias, mas não o faz. E adiante vamos a isso, porque muito do esforço político do CDS e das soluções que vamos apresentando tem que ver exatamente com isso. São ideias que podem ajudar as pessoas, não descapitalizando o Estado. Porque este Estado que quer tributar empresas que diz têm lucros excessivos, e em alguns casos até porventura terão, é a primeira das entidades que todos os dias junta, soma, angaria lucros excessivos à conta da inflação e por isso não tem moral nenhuma para apontar o dedo aos outros. E por isso, como lembrou o Francisco Camacho, e muito bem, e eu, enquanto eurodeputado, devo dizer que me custa, porque ao lado tem os representantes destes países que há muito pouco tempo atrás entraram muito mais tarde que Portugal, eram muito mais pobres e já nos ultrapassaram pela direita e pela esquerda. Mas facto é que, enquanto o Governo bate recordes de dívida, recordes de despesa pública, lá vai arrastando Portugal para o fundo dessa lista, que é a lista dos que menos crescem no nosso projeto comum, e fomos, de facto, ultrapassados pela Polónia e pela Hungria. Antes disso, já tínhamos sido pela Estónia e pela Lituânia, e agora vamos ser ultrapassados pela Roménia. Insisto, todos muito mais pobres do que Portugal, de resto, saídos daquela sinistra experiência soviética, mas, apesar disso, tendo um bocadinho de liberdade e senso na governação, ultrapassando-nos com esta facilidade, o que faz de Portugal realmente um caso de estudo, que consegue ter, depois disso, o ridículo de um primeiro-ministro que, como melhor justificação, diz que temos a crescer mais do que a Alemanha. Bom, pudéssemos nós ser a Alemanha, digo eu. Mas pior do que isso, um ministro das Finanças, Fernando Medina, que para melhor justificação diz: a Roménia quer crescer, nós queremos outras coisas. A Roménia quer crescer, nós queremos outras coisas. Bom, nós ficamos então a saber que Portugal tem um ministro das Finanças que não quer que Portugal cresça. Um ministro das Finanças que não quer que Portugal cresça, o que ajuda realmente muito, tendo em conta a denominação da origem, pelo menos a justificar pelo menos 3 bancarrotas. Porque o ministro das Finanças que não quer que Portugal cresça, no limite aquilo que terá como custo de oportunidade, é um país que se afunda e que, como sempre aconteceu, de cada vez que o PS mandou, tem para legado outra coisa que não seja as finanças públicas num desastre, e nesses 3 casos, muito pior do que isso. E depois lá estamos nós, eu devo dizer, o CDS, infelizmente, o CDS não é um partido qualquer, dizemos muitas vezes, nós estivemos em muitos governos. Eu não me recordo de termos estado num único governo em que não fosse para pagar as contas socialistas. Um único! Já agora, porque os números é que traduzem a realidade, é bom saber que nós passamos de 17º, são muitos países da União Europeia, passamos de 17º em 2015 para 21º em 2021. E o senhor Ministro das Finanças, que acha que o que se passa na Roménia não interessa nada, eu devo dizer que a nós que trabalhamos e pagamos impostos interessa muito. Porque, para quem não saiba, o IRS na Roménia desceu de 40% para 16% em 2005 e para 10% em 2018. E o IRC na Roménia é de 16%. A Roménia começou a baixar impostos no momento em que os socialistas entraram no governo em 2005 e 2006 e fizeram os impostos em Portugal aumentar. A Roménia cresceu. Os socialistas trouxeram-nos a bancarrota. Percebam nisso a diferença. E porque é que o nosso modelo é outro. Bem espertos são os romenos que não querem para a Roménia aquilo que o PS quer para Portugal, devo dizer. Bem espertos são. Com muita probabilidade estão atentos ao que por acaso vai passando, e o que por acaso vai passando não é nada bom, porque nós temos um governo realmente fraco. E um governo assim fraco precisa de uma oposição forte. O problema é que Portugal, com todo o respeito por partidos que a questão que têm representação parlamentar, e não vejam nisso nenhum reparo, muito pelo contrário, porque refirmo às circunstâncias também da governação e de uma maioria absoluta que não podia ser mais injusta e mais imerecida
mas que mesmo assim o PS lá foi alcançando, que também nos deve fazer refletir sobre nós todos e sobre nós próprios. Mas o que é um facto é que neste momento nós temos um Parlamento que é um Parlamento mudo. E é um Parlamento mudo porque não permite outra coisa que não sejam simulacros de oposição. Aquilo que lá vamos vendo todos os dias são simulacros de oposição. É um partido que berra alto e apresenta moções de censura, mas depois vamos a ver, as moções de censura são apresentadas apenas no momento em que, se forem aprovadas, o Governo não pode cair. É um partido que, quando pede audições de ministros ou secretários de Estado, ou quem seja, por muito que justificado seja o requerimento, depois não são ouvidos, não são escutados, não são interpelados, porque o Partido Socialista simplesmente o impossibilita, e é por causa disso também que a oposição também se faz fora do Parlamento. E nessa medida que a oposição do CDS pode ser importante. É evidente que as nossas circunstâncias se alteraram, é evidente que nós hoje não temos os recursos financeiros que tínhamos antes, logo do ponto de vista da mensagem. A Maria Aldim, que hoje tem uma grande responsabilidade na comunicação do CDS, sabem que isso é. Do ponto de vista da mensagem, dá para quase nada. E, do ponto de vista mediático, nós temos hoje uma extraordinária jornalista a quem quero agradecer sinceramente por aqui estar, porque sabe ler os tempos e percebe que o CDS seguramente não é um partido irrelevante apenas porque não tem um deputado, quando tem tanta coisa mais. E esta jornalista merece o nosso aplauso. E sabemos que nessas circunstâncias hoje, quer dizer, noutros tempos teremos aqui casa cheia. Bom, hoje não temos, mas não podemos desanimar por causa disso. Nós sabemos realmente que a oposição também se faz fora do Parlamento, e fazendo-se fora do Parlamento há um caminho que pode ser percorrido, e há sinais que podem alimentar todos os dias a convicção de um eleitorado que eu acredito vai voltar a confiar em nós. E para voltar a confiar em nós, a primeira convicção tem que ser a nossa. Nós temos que acreditar em nós para que depois o eleitorado ele próprio possa perceber que vale a pena. E, portanto, enfim, eu estou animado, devo dizer, apesar de tudo à volta. À volta a floresta arde. Mas nós vemos um caminho. E acredito que vamos chegar lá. E, portanto, nós devemos, para isso, ser um partido apostado em dar respostas concretas para problemas concretos. É para isso que os partidos políticos existem. E o CDS tem feito. E tem feito porque o CDS, como dizia o Nuno Guzmão há pouco, que o melhor que temos são as pessoas. E realmente o melhor que temos são as pessoas. Nós temos pessoas extraordinárias, todos os dias, que não baixam os braços. Esta sala hoje é também um testemunho disso mesmo e volto a agradecer-vos sinceramente. Porque não baixam os braços. Numa sala cheia, segunda-feira, porque não é sexta nem sábado. Hoje é segunda-feira, meus amigos. E a sala está cheia. E está cheia porque realmente, acreditando, querem ajudar a que superemos todas as nossas dificuldades e nós, enquanto direção no partido, vamos tentando dar essas respostas também graças a muitas das outras pessoas que vão trabalhando em grupos que são setoriais e que todos os dias identificam problemas e dão soluções. Nós não queremos ser uma oposição que se limita a criticar, se bem que o façamos. Eu passo uma primeira parte da minha intervenção a referir aquilo que em relação ao Governo está mal. Está até muito mal. Mas depois temos soluções. E são essas as soluções que justificam muito da nossa existência. Notem, quando a inflação cresce, e as circunstâncias são extraordinárias, o CDS sugeriu a atualização dos escalões para que as famílias não perdessem rendimento. Seria uma medida óbvia em qualquer partido que se diga com sensibilidade social. E um Partido Democrata Cristão tem sensibilidade social, ao que parece um partido que se diz socialista, não. Porque, para além da inflação, come através destes impostos os rendimentos das famílias em Portugal. Quando a inflação dos bens alimentares superou os 18% e as famílias têm muitas dificuldades, o CDS lançou um outdoor que, na verdade, repete uma ideia nossa que já era de abril, com a ideia da taxa de IVA zero para os bens alimentares essenciais, temporariamente.
E eu devo dizer que a ideia foi depois copiada por outros, e ainda bem. Se estivéssemos no Parlamento, teríamos nós feito a despesa a propósito, mas não estávamos. Foi copiada, e foi copiada sem sequer referência à denominação de origem. Mas não tem mal nenhum. Mas é uma medida que ajuda a perceber que há alternativas para aquilo que vemos. Temos, e é uma medida do CDS. Quando as pessoas começam a sentir dificuldades para pagar o crédito à habitação, e muitos nesta sala, todos aqueles que sabem, têm que depois calcular, enfim, é o Euribor a 6 meses, é 1 ano, portanto sabemos que de 6 meses ou 1 ano vamos ter ali pelo menos uma atualização. E aqueles que percebem que a prestação da compra da sua casa ou do seu apartamento dispara, mas o rendimento não estica, pelo contrário, tem que ter alguma medida que ajude a superar aquilo que para nós, evidentemente, devia começar por decisões no próprio Governo. E por isso lançamos também um cartaz há 2 dias no Porto. E o que defendemos é que, como é evidente, fomos também os primeiros a fazê-lo, no IRS possa descontar este aumento destes juros do crédito à habitação. Quer dizer, é mais do que óbvio, se o aumento dos juros resultam de uma circunstância extraordinária, então, por razão extraordinária, o Governo, em rendimentos que nem sequer estavam previstos, o que devia fazer era permitir esse desconto. E quando abastecer um automóvel se transformou num sinal exterior de riqueza, vocês já repararam, quer dizer, o carro não tem que ser muito grande para termos que pagar 150 euros para abastecer um depósito de um automóvel, que para quem tem a quem dá muito, enfim, também se esgota num instante. E, portanto, hoje, abastecer o depósito de um automóvel é um sinal exterior de riqueza. E o CDS foi o primeiro partido a sugerir, ainda com a oposição do meu querido amigo, que agora não importa o caso, com razão de ciência, devo dizer, mas foi o CDS o primeiro partido a sugerir que o aumento do IVA fosse compensado com o ISP. E o Governo aí escutou-nos. Foi logo depois do Congresso que nos elegeu. O Governo aí escutou-nos. Ao que parece já se esqueceu. Porque este Governo é sovina. Este Governo é sovina. Este Governo realmente não se preocupa com os outros. E não se preocupa em dar condições àqueles que trabalham, até para que no final, através dos tais impostos, possam dar algum retorno e que mais que não seja pagá-los. E hoje há quem tenha que fazer muitas contas para optar entre abastecer o automóvel, pagar a renda da casa, pagar o crédito à habitação ou comprar alimentos ou medicamentos. Isto acontece em 2022 em Portugal. E, portanto, o CDS, em relação a isto, uma alternativa e damos soluções que são, a esse propósito, parecem-nos evidentes. Infelizmente, o que temos é um Governo que persiste num modelo que é errado, porque é um modelo de mais dívida e mais despesa, à custa das famílias que perdem o poder de compra, dos idosos, que enganou com a promessa de aumentos históricos das pensões, para depois dar uma coisa que não tem nada a ver com isso. E os idosos certamente que o perceberão também a seu tempo, pelo menos aqueles que não o perceberam ainda. Um Governo que não tem nenhuma sensibilidade em relação ao setor social, que hoje é muito mais pressionado, sem ter qualquer compensação acrescida, apesar de substituir o Estado naquilo que são as suas competências estritas. E por isso, meus amigos, nós, no CDS, temos, apesar de fora do Parlamento, a obrigação de, a tudo isto, sermos oposição hoje, para amanhã podermos ser alternativa e voltarmos à Assembleia da República para, de corpo inteiro, resgatarmos para o nosso partido aquilo que, eu acredito, foi uma circunstância absolutamente conjuntural e, assim sendo, espero bem, irrepetível. Espero bem, irrepetível. Eu tenho dito isto muitas vezes porque é rigorosamente o que eu sinto. Nós não estamos na Assembleia da República, mas não fomos substituídos por ninguém na Assembleia da República, porque não há ninguém na Assembleia da República que seja aquilo que o CDS é. O CDS, meus amigos, não se resume ao dia 30 de janeiro de 2022. O CDS, mesmo sem grupo parlamentar, consegue-se notar mais do que alguns partidos que elegeram deputados. E acreditem que não é
fácil. O CDS é um partido que integrou muitos governos. O CDS tem escreveu algumas das páginas mais relevantes da nossa democracia, que de resto ajudou a fundar e lutou muito para consolidar. Todos nós temos muito orgulho de cada vez que celebramos o 25 de novembro, porque sabemos que este partido nasceu literalmente à prova de bala. Porque foi enfrentando a bala de outros, ou as balas de outros, que hoje lá está, por vezes estão no Parlamento, que o CDS pôde sobreviver e crescer. E hoje cá está. E, meus amigos, nunca se esqueçam disto. O CDS realmente é um partido... Mas cá ver, nós não estamos no Parlamento, tudo mal, não digo tudo bem, mas... não estando no Parlamento, não somos um partido igual a nenhum dos outros que não está no Parlamento. Porque se nós não estamos no Parlamento, e não estamos no Parlamento, nós continuamos a governar 6 autarquias sozinhos. Entre elas aqui a de Lisboa e a do Porto, já agora. As duas maiores em número de Portugal, mais de 40 em coligação com o Partido Social Democrata, nosso parceiro de muitas caminhadas ao longo do tempo. Nós temos uma delegação no Parlamento Europeu e estamos nos governos regionais dos Açores e da Madeira. Portanto, nós somos muito mais do que outros partidos que se limitam a ter um deputado. E já agora, tendo mesmo para o Parlamento, somado mais votos do que alguns desses partidos. E, portanto, o que o CDS hoje é um partido em convalescência. Devo dizer. Nós ficamos doentes, estamos em convalescência, resistimos, não deixamos que nos abatam, mas a partir de 2023, como o Paulo Núncio diz tantas vezes, temos que começar a crescer. E para crescermos temos que perceber que o CDS é um bem maior, é um património que não é só nosso, é um património do regime, mas para isso temos também que nos concentrar naquilo que é realmente importante. Nós não nos podemos desperdiçar no que não interessa nada. Boa noite, Sr. Secretário-Geral, um grande Secretário-Geral deste partido que acaba de chegar. Como todos os outros, um Secretário-Geral a custo zero. Primeiro Secretário-Geral da história do partido que não ganha um cêntimo para exercer a função, e ainda bem, todos lhe estamos muito gratos, com toda a certeza. Mas dizia eu que para nos concentrarmos naquilo que é absolutamente crucial, o CDS tem que fazer aquilo porque nos temos esforçado tanto. O CDS tem que se esforçar por se reconciliar com o seu passado, tem que falar para fora, tem que construir o futuro, não deve perder um segundo a falar para dentro, desperdiçado em ajustes de contas com o passado. Eu devo dizer com muita alegria que desde que o Congresso aconteceu, foram muito raras as vezes em que percebi uma ou outra tentação num sentido que fosse pior. Mas de uma coisa podem ter a certeza. Digam o que digam, venham de onde venham, se o espírito não for este, da minha parte não ouvirão uma sílaba. Interessa-me falar para fora e em relação ao futuro, não para dentro e em acertos de contas. A terminar, porque a noite vai longa, e para que fique também muito claro, quero que saibam isto. Eu tenho muito bem identificados os nossos adversários. E é evidente que os nossos adversários estão à esquerda. Os nossos adversários são o PS, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e os outros partidos, digamos, da mesma origem, que entretanto vão ascendendo neste país. Mas dito isto, se têm muito bem identificados os nossos adversários, também quero que saibam outra coisa. Quem cresce a apoucar o CDS, a seduzir os nossos dirigentes e militantes, a querer comprar a nossa sede histórica do Largo do Caldas, sacando milhões de um bolso que não se sabe muito bem de onde saíram, para criar polémica, sem respeito pelo que somos, também não é nosso aliado. Também não é nosso aliado.
Um partido populista que interessa ao PS porque divide as oposições à direita não é nosso aliado. Um partido que funciona como megafone de protesto. A conversa de café, aquilo que nós ouvimos à mesa do café, e isto tem qualquer coisa a ver, repito, porque é mais ou menos consensual. A conversa de café, a demagogia de propostas que não são sequer execuíveis, um partido que não tem credibilidade não pode ser nosso aliado. E devo dizer mais, porque o que lhes digo tem exemplos. E os exemplos são o que são. E não tendo nada a ver connosco, nós não os podemos ter como bons, nem como os propõe como coisa melhor. Vamos cá ver, um partido que fala de subsídio à dependência, enquanto propõe 125 euros de subsídio para todos os portugueses, ricos e pobres, todos os meses do ano, e que, se fosse isso possível, garantiria um rombo nas finanças públicas maior do que todo o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e, através disso, ainda mais impostos sobre as famílias e sobre as empresas, não só não é credível, como, insisto, não pode ser nosso aliado. Já agora ia terminar, um partido que em eleições autárquicas pede votos dizendo que vai combater a esquerda, para depois, nos vereadores eleitos, ter aqueles que hoje suportam os executivos do PCP e do Partido Socialista, seguramente que não é nosso aliado, e isso é coisa que o CDS sempre pediu votos, nunca fez, porque o CDS não é assim. E, portanto, meus queridos amigos, terminando, quero dizer-lhes que, por isso, a nossa obrigação é resgatar este CDS para a vida, mas para a vida no sentido de um partido com um arcabouço por direito próprio que já tivemos, e porque, rigorosamente, o melhor do CDS são as pessoas, eu devo dizer que, personalizando-nos cabeças de lista, eu tenho a Maria Luísa Aldim como alguém que representa o melhor de uma nova geração. Não tão nova como a de Francisco Camacho, mas daquela logo a seguir. Digo eu, se bem que pareça. A Maria Luísa Aldim é uma mulher que concilia família com muito trabalho e talento com muita disponibilidade. Eu sou-lhe muito grato por isso, Maria Luísa Aldim. Sinceramente, és um exemplo para nós todos. E o Nuno Trindade Guzmão significa outra coisa de que este partido precisa muito. O Nuno Trindade Guzmão, ou Nuno Guzmão, simplificando, há pouco ele dizia-me, Nuno Guzmão chega, poupas uma palavra e o discurso fica mais curto. E, portanto, o Nuno Guzmão significa a capacidade de lutar onde é mais difícil. Porque é muito fácil nós sermos candidatos onde, garantidamente, lá teremos, pelo menos, abundantes votos na contagem. Agora, o Nuno Guzmão significa a capacidade de lutar onde é mais difícil. E quem recorde, e eu estive lá na apresentação da candidatura, a valentia com que, a par de outros, se candidatou em Oeiras, onde fez do CDS a única verdadeira oposição a Exaltino de Moraes, só se pode inspirar em relação aos desafios que nós temos pela frente. E o Miguel Durões Dias, digamos assim, é a expressão deste CDS mais novinho, mas que se renova e que é absolutamente fundamental. É a JP e ao partido. Eu diria que é em si mesmo a passagem do testemunho. E é a certeza nisso, como dizia há pouco, o CDS não acaba. E por isso é nessa juventude que nós depositamos muita esperança. E percebemos mais que não seja no discurso. A garra com que se lança para outro desafio, que também não é, eu diria, não é menos difícil. Meu caro, muitos parabéns. Muito obrigado. Toda a força. E enquanto falava, eu olhava, eu vejo aqui pessoas, eu pensava,
Estou a ver o Pedro Moutinho, por exemplo. Pedro Moutinho foi presidente da JP. Hoje está, enfim, administra uma das empresas mais importantes deste país. Podia dizer, isto já não me interessa nada. Mas no momento mais difícil da vida do CDS foi um dos que disse, não conta comigo para o que for preciso, e está aqui. Não foi embora. E hoje fiscaliza-nos. Hoje fiscaliza-nos as contas. O nosso Domingos do Hotel, é horrível falar de nomes, mas há, de facto, alguns que me passam pelos olhos. O Domingos do Hotel, este verdadeiro herói, que venceu uma Câmara Municipal e não foi Presidente de Câmara por razões que nós sabemos. E não foi Presidente de Câmara por razões que nós sabemos, mas é um exemplo do melhor dos autarcas em Portugal. E é verdade, é verdade. E estando aqui foi um dos que disse, não quero nada, mas está sempre aqui. Isso é tão bom, isso é tão bom. E os vereadores que aqui estão, novos e mais velhos, os governantes que aqui estão, do Paulo Núncio e tantos outros, caras novas que decidiram filiar-se agora, quando era tudo mais difícil. O António Marinho está ali, está nesta mesa à parte de tantos outros. Devo dizer-lhes que nós só nos podemos animar em relação ao futuro. Só nos podemos animar em relação ao futuro porque um partido que tem gente assim não pode acabar. Um partido que tem gente assim existe. E mais que não seja, se for preciso, eu dava-lhes enfim, fazia-lhes um pedido. Para quem esteja menos crédulo, inspire-se naquele que foi um dos nossos melhores. Raquel Paradela também, são tantos nomes. Enfim, não podemos repetir todos. Também nos inspiramos em ti, mas não era no caso em que eu estava a pensar. Vamos cá ver, se preciso for, pensem num dos nossos maiores, no professor Adriano Moreira. E recordem-se como, tendo sido presidente do CDS e nunca tendo saído do CDS, muito poucos meses antes de fazer 100 anos e muito poucos meses antes da morte, dirigiu-se a todos nós num congresso para dizer, não desistam, acreditem sempre. Não desistam, acreditem sempre. Esta luta do CDS é uma luta também por homens assim. Meu caro professor Adriano Moreira, onde esteja, que sei que está connosco, saiba que faremos tudo para que assim seja. E faço-lhes um último pedido, que é este. Tal qual perdemos o professor Adriano Moreira, infelizmente, temos vindo a perder alguns dos nossos melhores ao longo do tempo. Ontem mesmo partiu o Dr. Alvarino Pinheiro, que, além de ser um grande amigo, foi um líder histórico do CDS nos Açores. Foi tudo e mais alguma coisa do ponto de vista do dirigismo partidário. Foi alguém que esteve do lado do Paulo Portas quando foi preciso resgatar o CDS também de outros tempos muito difíceis. E eu pedi-lhes que, a terminar, honrando os nossos, lhes guardemos com respeito um minuto de silêncio. E agora, com toda a fé e muita crença, viva o CDS! Viva o CDS! Viva o CDS! Vamos dar a volta a isto, meus amigos.